Olá, graça e paz! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Hoje, 16 de abril, domingo. É isso aí, gente. Meu eco ficou legal, hein? Gente, hoje é leitura da Bíblia e hoje é dia de ir na casa do Senhor. Não faltem, não faltem. Deus tem algo a dizer para você hoje. A escola dominical é momento de aprendizagem, né? E o culto à noite, momento de nós prestarmos o nosso culto a Deus, quando lá, além de prestarmos culto, Deus fala conosco de forma genuína, né? Não, gente, é muito bom, hein? Olha, deixa eu falar para vocês, antes de ontem, né, o meu neto, o Tiago, deixou um devocional para nós. Você tá participando, tá vendo que legal? Gente, os jovens, vamos motivá-los, vamos incentivá-los a participar sempre aí desse canal. Eles leem comigo a Bíblia, né? Eles participam aqui agora deixando essa devocional. Eu fiquei muito feliz. Estou radiante até hoje. Então, se você ainda não viu a devocional dele, vai lá, dá uma olhadinha, confira lá, tá escrito devocional do Tiago, e eu vou ficar feliz se você comentar, se você compartilhar, se você der seu joinha, tá bom? E no nosso canal também, nosso canal tá crescendo, gente. Nós já temos mais de 340 pessoas inscritas aqui no nosso canal. Então, vamos que vamos motivar outras pessoas, compartilha, né? Dá o seu like, o seu joinha ali é muito importante. Ativa o sininho para você receber as notificações quando chegar a devocional, né? E também não deixe de convidar pessoas para entrar no nosso canal para ler a Bíblia conosco. Vamos lá então? Josué capítulo 13, do versículo 1 até o capítulo 14, versículo 15. Vamos que vamos! Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, o território mais amplo dos cananeus desde o ribeiro de Sior, na divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom, ao norte. Abrange o território de 5 governantes filisteus, de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos Aveus ao sul. Ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada: toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus, a terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano a leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, até Lebo-Amate, e toda a região montanhosa a oeste, desde o Líbano até Misrefote-Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo este território como herança entre as 9 tribos e meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e Gade já haviam recebido sua porção de terra como herança a leste do Jordão, designada para eles por Moisés, servo do Senhor. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale de Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, passando pelo planalto, além de Madeba, até Dibom. Também abrangia todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Esbom, e se estendia até a divisa de Amon. Incluía Gileade, o território dos reinos de Jesur e Maaca, todo o Monte Hermon e toda a região de Bazã até Salcá, e também todo o reino de Og, rei de Bazã, que havia reinado em Astarote e Edrei. O rei Og era o último dos Refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado. Mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Jesur e Maaca, de modo que vivem no meio de Israel até hoje. Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhe havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Ruben:
Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale de Arnon, incluindo a cidade do meio do vale até o planalto além de Medeba. Abrangia Esbom e as outras cidades do planalto, Dibon, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete Saar, na colina acima do vale, Bet Peor, as encostas do Pisga e Bet Gesimote. O território de Ruben também incluía todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom. O rei Amorreu, que havia reinado em Esbom. Seom havia sido morto por Moisés, junto com os líderes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes que habitavam naquela região e eram aliados de Seom. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor, que usava mágica para prever o futuro. O rio Jordão marcava a divisa oeste da tribo de Ruben. As cidades e seus povoados ao redor nessa região foram entregues aos clãs da tribo de Ruben como sua herança. Gente, quem gosta de história e geografia, nossa, esse livro aqui é um prato feito, né? Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Gade. Seu território abrangia Jazar, todas as cidades de Gileade e metade da terra de Amon, até a cidade de Aroer, logo a oeste de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o território de Lodebar. No vale, incluía Bet-Aram, Bet-Nimra, Sucote, Zafon e o restante das terras de Seom, rei de Esbom. A divisa oriental acompanhava o rio Jordão e se estendia ao norte até a ponta do mar da Galileia, e depois fazia uma curva para o leste. As cidades com os povoados ao redor foram entregues aos clãs da tribo de Gade como sua herança. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da meia tribo de Manassés. Seu território se estendia desde Maanaim e abrangia toda a região de Bazã, todo o antigo território de Og e as 60 cidades de Jair em Bazã. Também incluía metade de Gileade, bem como Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Tudo isso foi entregue à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, segundo seus clãs. Essa foi a divisão de terras como herança que Moisés designou enquanto estava nas campinas de Moabe, do outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó. À tribo de Levi, porém, Moisés não deu porção alguma de terra como herança, pois o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido que ele próprio seria sua herança. As demais tribos de Israel receberam como herança as terras de Canaã, designadas pelo sacerdote Eleazar, por Josué, filho de Num, e pelos chefes das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras de sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele já havia designado as terras de herança para as 2 tribos e meia do lado leste do rio Jordão, mas não tinha dado uma porção de terra como herança para os levitas. Os descendentes de José haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma de terra, mas apenas cidades para morarem com pastagens ao redor para seus animais e todos os seus bens. Assim, os israelitas distribuíram a terra exatamente de acordo com as ordens do Senhor a Moisés. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Calebe disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, enquanto estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo.
De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, ou seja, ele está com 85, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra como o Senhor prometeu. Que confiança, né, gente? Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriate Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque. E a terra descansou da guerra. Lucas 18, de 1 a 17. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva naquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse consigo mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais, né? 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Meus queridos, precisamos orar muito pelas crianças no nosso país, concordam? Tantas atrocidades que têm acontecido contra elas, e nós podemos perceber que são astúcias do inimigo, né? Para poder realmente desestruturar famílias, né? Para poder nós mesmos, né, os cristãos, baquear a gente, tentar nos intimidar.
Meus queridos, oremos pelas crianças, pelos professores, pelas escolas, tá bom? Salmo 85, de 1 a 13. Ao regente do coral, salmo dos descendentes de Corá. Senhor, abençoaste a tua terra, restauraste a condição de Israel, perdoaste a culpa do teu povo, cobriste todos os seus pecados, reprimiste tua fúria, sim, refreaste tua ira ardente. Agora, ó Deus de nossa salvação, restaura-nos, deixa de lado tua ira contra nós. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás tua ira por todas as gerações? Não nos reanimarás para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, Senhor, e concede-nos a tua salvação. Ouço com atenção o que Deus, o Senhor, diz, pois ele fala de paz a seu povo fiel. Que não voltem, porém, a seus caminhos insensatos. Certamente sua salvação está perto dos que o temem. Então nossa terra se encherá de sua glória. O amor e a verdade se encontrarão. A justiça e a paz se beijaram. O amor e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brota da terra e a justiça sorri dos céus. Sim, o Senhor dará suas bênçãos. Nossa terra produzirá uma farta colheita. A justiça vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. Provérbios 13, 7 e 8. Alguns que são pobres fingem ser ricos. Outros que são ricos fingem ser pobres. O rico tem como pagar resgate por sua vida. O pobre nem sequer é ameaçado. Esse cara sou eu. Ninguém me ameaça, não preciso ter medo. Gente, que bênção maravilhosa poder ler a palavra do Senhor, estar com vocês. Esse momento é maravilhoso para mim, vocês nem imaginam essa hora de vir aqui e ler a palavra com vocês. Eu tenho certeza que Deus tem falado aos corações de cada um. Não deixem de deixar seus comentários, isso me alegra muitíssimo. E eu procuro responder todos, né? À medida que eu vou lendo, à medida que eu vou tendo a possibilidade, eu vou respondendo vocês, tá bom? Um grande abraço a todos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos?